Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar o arrasto devido à pressão. Quando a gente fala em arrasto, é a força de arrasto, né? Relembrando um pouquinho o que vimos no vídeo passado, nós estávamos estudando o escoamento externo, né? O escoamento externo é aquele que quando um fluido que envolve um certo corpo, né? Existe uma velocidade relativa entre os dois, vai formar aqui camadas limites, laminar, depois vira turbulenta, forma a região do vácuo, aquela história toda. E nós conseguimos calcular no vídeo passado o arrasto devido ao atrito superficial, devido à fricção na camada limite. Agora nós vamos ver um outro tipo de arrasto, um outro tipo de força de arrasto, que é o arrasto devido à pressão. Enquanto que no arrasto devido à fricção, o escoamento dá na mesma direção da superfície, ou o escoamento é paralelo à superfície, né? Nós estudamos bastante a superfície plana, camada laminar, transição laminar turbulento e totalmente turbulento. A velocidade do escoamento preferencialmente é paralela à superfície. Então, nas superfícies planas ou então levemente curvadas, como as carrocerias de automóveis, asas de avião, cascos de navio, e etc. Agora a gente não quer mais o escoamento paralelo à superfície, a gente quer o escoamento perpendicular ao fluxo. Então imagina que agora aquela superfície, em vez de estar paralela, está perpendicular. A superfície, um anteparo, uma placa de trânsito, por exemplo. Uma placa de trânsito, vista de cima, né? Ou vista de lado, e o vento batendo na frente. Então forma-se as linhas de corrente, né? Algumas vão contornar o obstáculo. Tem algumas delas que vai haver estagnação. A gente já viu um desenho parecido com isso, quando calculamos a pressão de estagnação, né? Lá no tubo de Pitot, se vocês lembram. Uma linha de corrente partindo numa certa velocidade até no ponto 2, onde a velocidade no ponto 2 é zero, né? Pressão de estagnação na frente dessa placa, empurrando a placa para trás, e forma aqui atrás, assim como aconteceu lá na asa do avião, a região do vácuo, né? Agora a região do vácuo é bem mais pronunciada. Toda a parte de trás da placa praticamente está numa pressão menor do que a pressão ambiente, certo? Então, se for pressão atmosférica aqui vai estar ligeiramente abaixo da pressão atmosférica e vai formar recirculações aqui atrás, tá? Então a gente quer saber qual é a força que esse escoamento faz sobre essa superfície perpendicular ao fluxo. Então aqui a superfície era paralelo, calculamos a força de arrasto como sendo o coeficiente de arrasto vezes a área vezes a pressão dinâmica. Então olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos pegar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2, onde no ponto 2 existe a estagnação, a velocidade cai a zero, o escoamento está na horizontal, né? Vou chamar aqui de Y, ou chamamos de Z na verdade. Dois cancelam. Com isso eu posso calcular a pressão 2, a pressão no ponto 2, né? Como sendo P1 mais ρV quadrado sobre 2, essa é a pressão de estagnação, como a gente sabe. Então a pressão na parte da frente dessa placa é igual à pressão da corrente livre, que seria corrente livre geralmente é a pressão atmosférica, né? Se for uma placa de trânsito realmente, então esse aqui é o ar atmosférico. Então aqui temos PATM, no ponto 2 vai ser PATM mais a parcela da pressão dinâmica, ρV quadrado sobre 2. Esse resultado a gente já conhece. Ou seja, a pressão aqui é maior que a pressão aqui. Essa pressão maior de um lado e do outro lado nós temos o vácuo. O que é o vácuo? A pressão do vácuo é menor que a pressão da corrente livre. Então na frente nós temos P2, que já é maior que P1. E do outro lado, na parte de trás, nós temos a pressão do vácuo, que é menor que o P1.
Então aqui, pressão maior que P1, aqui pressão menor que P1. Quando eu faço essa pressão menos essa, né? A diferença de pressão entre os dois lados dessa placa, nós temos que ΔP, que é P2 menos o vácuo, se multiplicarmos pela área, observem que a área agora é a área dessa superfície, né? É a área frontal, digamos assim, é a área que o ar enxerga. Então, imagina que estamos caminhando junto com o ar que está escoando, a gente olha essa placa de frente, essa placa plana de vista de frente, e vamos ver a área dela, que é igual à área de uma face. Multiplicando a diferença de pressão na frente e atrás pela área, a área frontal, nós temos a força de arrasto, certo? Porque força é pressão vezes área. Então, a partir da definição do coeficiente de atrito, né, da força de coeficiente de arrasto, desculpa, da força de arrasto, que é aquela equação que nós aprendemos, que vem da definição do CD. Eu posso, no lugar de, eu vou passar esse termo dividindo, né, o FD vai ficar FD sobre A rho V quadrado. Só que o FD é ΔP vezes A dividido por A rho V quadrado sobre 2. Cancela área com área. O CD nada mais é do que a diferença de pressão na frente e atrás da placa dividido pela pressão dinâmica. Certo? É uma pressão adimensional. Diferença de pressão na frente e atrás dividido pela pressão dinâmica. Observe aqui, ó, se não houvesse vácuo, tá? Digamos que não houvesse vácuo. Se não houvesse vácuo nenhum, nós teríamos só a pressão dinâmica aqui. Aqui na frente seria P, aqui atrás seria P1, se não houvesse vácuo. Aqui na frente é P1 mais ρV quadrado. Então faria P1 mais ρV quadrado sobre 2 menos P1, que teria atrás, sobraria ρV quadrado sobre 2 e o CD daria igual a 1. Daria CD igual a 1, tá certo? Porque o ΔP seria simplesmente ρV quadrado. ρV quadrado sobre 2 dividido por ρV quadrado sobre 2. Só que quando a gente vai para o laboratório e mede, a gente observa que os valores de CD são geralmente maiores do que 1. Uma placa retangular, ou seja, com uma dimensão aqui e outra dimensão aqui, né? Uma placa de trânsito retangular, o CD varia de 1,18 a 1,5, dependendo da proporção entre as duas dimensões do retângulo, né? Lembrando que o retângulo tem uma certa base e uma certa altura. Dependendo dessa relação base-altura, nós temos que vai de 1,18. Quando nós temos um quadrado, se fosse uma placa quadrada, esse CD seria 1,18. Um retângulo muito longo chega a 1,5. Então, na média, né, está em torno de 1,2, 1,3, 1,4. Então, de novo, se não houvesse o vácuo, o CD daria 1. Deu maior que 1, porque nós temos toda a pressão dinâmica aqui na frente. Observe que a pressão dinâmica daria um CD de 1. E o outro 0,17, 0,18 que aparece aqui, ou 0,5, é devido ao efeito do vácuo lá atrás. Então, na frente a pressão está empurrando e atrás o vácuo está succionando. Então, como se fossem duas parcelas, tá bom? Então, dependendo da geometria dessa placa, se é um retângulo, tem essa variação. Se for um quadrado, é 1,18. Se for um disco, uma placa circular, uma tampa de panela, algo assim, o CD 1,17. Muito parecido com a do quadrado, tá? Muito parecido com a do quadrado. Praticamente igual, diga-se de passagem. Outras geometrias, tudo medido em laboratório, né, pessoal? Medido em laboratório porque nós temos a região do vácuo aqui atrás, temos essas recirculações, a turbulência, redemoinhos são formados aqui atrás, que fazem com que não tenha solução analítica, temos que medir em laboratório. Então isso tudo é medição de laboratório. Um hemisfério, por exemplo, pega uma
bolinha de ping-pong e corta no meio. Se a concha ficar virada nesse sentido do escoamento, o CD é 1,42. 1,42. Então, é maior do que a do disco. Ó. O disco é 1,2. Do hemisfério, 1,4. Isso aqui a gente pode usar para fazer um paraquedas. Paraquedas nada mais é do que isso. Tem um CD de 1,42. Certo? Se eu inverter essa conchinha, né, essa meia bola de ping-pong e deixar o escoamento vindo atacando pela parte arredondada, olha a diferença do CD, 0,38. Então é o mesmo elemento, só que aqui a parte côncava está virada para o escoamento e aqui a parte convexa está virada para o escoamento. Cai drasticamente. Caiu drasticamente. 0,38. Então isso aqui tem um perfil aerodinâmico bem melhor do que esse daqui, né? Se o CD é bem menor, é porque significa que a força de arrasto vai ser bem menor. Força de arrasto é o CD, né? Força de arrasto aqui é bem menor do que a força de arrasto aqui. Para que serve o paraquedas? Para dar uma força de arrasto bem grande. Se a força de arrasto é grande, a velocidade de descida do paraquedista é baixa, certo? Então isso seria superfícies, placas planas, ou no caso aqui nem é uma placa plana, né? É uma conchinha virada para frente e para trás. Isso é medido em laboratório. Aí vem os objetos espessos. Por exemplo mais comum, uma esfera. Percebe que a esfera é diferente disso daqui, né? Aqui está faltando metade da esfera. Aqui tem a esfera inteira. Enquanto que aqui a região do vácuo potencialmente é toda essa parte de trás. Quando a gente faz uma esfera, a esfera é mais suave, a região do vácuo é menor. Então, pode-se esperar valores de CD pouco menores que esse daqui, como a gente já vai ver, tá certo? Então, de novo, temos que ir para o laboratório, porque quando tem vácuo, quando tem turbulência, precisamos ir para o laboratório. Se a velocidade é muito baixa, eu até já falei isso lá na introdução, quando a gente falou de análise dimensional, quando o número de Reynolds é muito baixo, Reynolds menor do que 1, ou seja, velocidades muito baixas, não existe essa região do vácuo e o escoamento é totalmente laminar. Então as linhas de corrente se encontram bonitinhas aqui atrás, sem ficar buraco nenhum. E aí tem a teoria de Stokes que dá a solução analítica. Eu até já apresentei essa expressão. Falei, né? Quando introduzi análise dimensional de semelhança, que para baixíssimas velocidades, a força de arrasto sobre essa esfera tinha solução analítica, é chamada teoria de Stokes. E ele obteve esse resultado. Aqui botei D maiúsculo e aqui eu coloquei D minúsculo. Vamos corrigir, só para ficar todo mundo com a mesma notação. Então, D maiúsculo. Solução analítica. Então, quando não tem turbulência, não tem o vácuo, que é caótico, né? A gente consegue solução analítica. Vamos ver quanto que vai dar o CD, por curiosidade, quanto que daria o CD para velocidades muito baixas, quando temos solução analítica. Então, nós vamos substituir a força de arrasto aqui na definição do CD, vai ficar 3π μ v d dividido por ρ, v quadrado sobre 2. E a área, que área é essa? Aqui, muito importante. Enquanto que, se vocês lembram, naquele exemplo da bandeira, no exemplo da bandeira, nós estávamos calculando o atrito viscoso, né? O atrito de fricção do ar friccionando, arrastando sobre a bandeira. Nós pegamos como área os dois lados da bandeira, o lado
cá, o lado posterior e o lado anterior, da frente e de trás. 2 vezes 1 vezes 2, porque eram os dois lados. Agora não. Essa área aqui, nós não vamos mais pegar a área da superfície da esfera. Não é a área da superfície da esfera. Quando a gente trabalha com arrasto devido à pressão, nós estamos trabalhando com área frontal. Muito importante isso, ó. Dúvida comum dos alunos. Área frontal. O que é área frontal? De novo, eu estou imaginando que eu estou chegando junto com o escoamento e eu olho de frente essa placa. Qual a área que eu enxergo? É a área da frente só. Diferente do cisalhamento, que eu vou pegar a área da frente mais a área de trás. Agora não, é uma área só. Por que é uma área só? Porque é a diferença de pressão entre a frente e atrás vezes a área. Diferença de pressão entre a frente e atrás vezes a área, que é essa dimensão vezes essa. Então isso vai nos dar o arrasto devido à pressão. Devido à pressão, ou diferença de pressão, né? O arrasto devido à diferença de pressão, eu tenho que multiplicar pela área frontal, nunca se esqueçam. Então nesse caso, qual é a área frontal da esfera? Se eu estou chegando por aqui, eu estou enxergando, quando a gente olha para uma bola, a gente olha, na verdade, enxerga um disco, né? A gente enxerga um disco. Qual é a área desse disco? Π d ao quadrado sobre 4. Então não é a área da superfície da esfera, é a área frontal da esfera. E a área frontal da esfera é um disco, é πd quadrado sobre 4. Então, eu posso cancelar o π com π. Eu posso cancelar esse d com esse d, esse v com esse v. Vou escrever isso aqui da seguinte maneira, ver se vocês concordam. Bom, é 3. Esse 2 eu vou passar lá para frente. Esse 4 eu vou passar lá para cima também, né? Porque está no denominador do denominador, então joga ele lá em cima, joga ele lá em cima. Sobrou aqui em cima o Mi, que eu vou deixar por enquanto. Rho embaixo, V, D. E o Mi que estaria aqui em cima, eu vou trocar, vou deixar ele aqui embaixo. Para que eu vou fazer isso? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Quem que é? Rho VD sobre Mi? Reynolds. Então, o CD de uma esfera lisa, não pus aqui, ainda dá tempo, esfera lisa, não tem rugosidade, tá? Esfera lisa, solução analítica, solução de Stokes, vai dar um CD que vale 24 sobre Reynolds. Então, se a gente fizer um gráfico CD em função do Reynolds, CD em função do Reynolds, aqui está uma curva pontilhada em vermelho, que é a curva 24 sobre Reynolds. 24 sobre Reynolds é a solução analítica do Stokes para Reynolds muito baixo. Então, quando o Reynolds está perto de 1, os pontos experimentais, que são os em verde aqui, ó, concordam bem com a teoria. Então, os pontos em verde são pontos experimentais, medidas reais, e a gente vê que aqui no limite, quando o Reynolds tende a muito pequeno, né, ela funciona bem. À medida que o Reynolds vai aumentando, quando o Reynolds é maior que 1, então aqui o 1, 10 na menos 1, 10 na 0 seria algo aqui, né? Seria o 1. A partir daqui o negócio começa a não funcionar mais, os dados começam a se desviar da curva teórica do Stokes. Então esse é o comportamento real. O coeficiente de arrasto de esferas lisas, quando o Reynolds aumenta, ou seja, quando o Reynolds aumenta, pensem quando a velocidade aumenta, né? Sempre pensem nisso. Aumentou o Reynolds é porque aumentou a velocidade. O diâmetro da esfera ficou igual. A viscosidade não mudou. Então, o Reynolds aumenta quando a velocidade aumenta.
Se a velocidade vai aumentando, os pontos vão se desviando cada vez mais da teoria e estabilizam em torno de 0,4. Então ele parte lá de maior que 200. No início o CD é muito grande. Ó, estamos falando em CD de 1,4, 0,38, 1,17. No início o CD da esfera é muito alto, maior que 200. Depois ele meio que estabiliza, ó, em torno de 0,4. Não muito diferente disso daqui. Esfera completa, né? Da semisfera. Estabiliza e chega num ponto aqui, ó, que ela despenca. Vamos pegar os pontos verdes, esferas lisas. Em torno de Reynolds igual a 4 vezes 10 na 5, o CD cai abruptamente de 0,4 aproximadamente 0,25. Ocorre uma transição. Então começou, ó, laminar sem vácuo, tudo bonitinho. Começou a aumentar a velocidade, começou a ficar turbulento lá atrás. Começou a crescer a região do vácuo vai crescendo. A turbulência vai aumentando. A turbulência que era aqui atrás começou a se deslocar para frente. A camada limite laminar, né? Ela começa a laminar e vira turbulenta aqui atrás. Agora não, ela começa a virar turbulenta cada vez mais aqui na frente. Aí acontece uma coisa muito estranha, que chega num ponto aqui, onde a camada limite é praticamente totalmente turbulenta desde o início. A parte laminar é mínima e quando ela vira totalmente turbulenta, por incrível que pareça, a região do vácuo diminui abruptamente. Então, no início a região do vácuo é pequena, ela vai crescendo, até que num ponto aqui ela colapsa e volta a ser pequena. Isso aqui você observa experimentalmente, tá? Então, uma queda abrupta que ocorre em torno de 4 vezes 10 na 5 para o número de Reynolds. Se a esfera é rugosa, adicionando rugosidade nessa bolinha, então imagina que essa aqui é uma bolinha de ping-pong. A bolinha de ping-pong tem esse comportamento porque ela é lisa, né? O livro até fala, dá o exemplo das bolas de golfe. As bolinhas de golfe, quem já pegou na mão, vai ver que ela é cheia de furinhos, de rugosidade. Essa rugosidade é feita de propósito, esses furinhos, para fazer esse comportamento aqui, ó. O objetivo é deslocar essa transição para trás. Então, em vez de ser 10 na 5, agora é 10 na 4. Ou seja, 10 vezes menos, né? Então, essa transição, essa queda abrupta, caiu para uma velocidade 10 vezes menor. Ou seja, a bola de golfe tem um CD menor nessa região do que a bola de ping-pong. Então, a bola de golfe, tendo um CD menor, ela tem uma força de arrasto menor nessa faixa, ela vai muito mais longe que a bola de ping-pong na mesma velocidade. Duas partindo na mesma velocidade, do mesmo tamanho. A rugosa vai ter um CD menor, de 0,25, comparando com a lisa. Então, essa é uma estratégia. Não deixar bolas lisas. As bolas esportivas, pessoal, vocês podem perceber, você não vai encontrar nenhum esporte onde as bolas são lisas. As bolas de futebol tem os gomos, né, de couro. Antigamente era com costura, costurada a linha, hoje não é mais com costura, né, até onde eu sei. Mas elas têm as emendas dos gomos das bolas, a bola de basquete cheia de rugosidades, bola de vôlei feita em gomos também. Esses gomos não dão uma textura lisa. A bola lisa seria umas bolas de plástico que tem para criança brincar, né? Elas não conseguem andar muito. Se vocês tentarem jogar ela na mesma velocidade que uma bola de futebol, vocês vão ver que a bola de futebol vai muito mais longe por causa dessa rugosidade na superfície que quebra, faz essa queda ó, daqui para cá no coeficiente de arrasto. Certo? Então, vamos brincar um pouquinho com isso daqui, ó. Observem que esse valor de 0,25
agora já está bem menor que esse daqui, tá certo? Bem menor que de uma semisfera. Então, se eu corto a bola pelo meio, 0,38. Se eu deixo a bola inteira, nessa faixa eu tenho um CD de 0,25. Ah, professor, mas essa faixa é só lá na frente. Toda essa faixa aqui ainda o CD é muito alto. Calma lá. Vamos calcular, vamos botar valores reais para ver quanto que daria essa velocidade aqui, onde ocorre a transição da bola rugosa. Qual é a velocidade que corresponde a esse valor de Reynolds aqui, ó, 5 vezes 10 na 4? Ou seja, a partir de que valor de velocidade o CD fica igual a 0,25 e permanece aproximadamente constante depois. Então, vou pegar um automóvel, vou aproximar ele como sendo uma esfera. É isso mesmo, eu vou pegar um automóvel, vou dizer ele é uma esfera rugosa, porque ela não é lisa, né? O automóvel por fora ele tem protuberâncias, tem o para-brisa, tem a emenda do vidro, tem o friso da porta, tem as frestas das portas. Não é perfeitamente liso, tá cheio de protuberâncias. Então vamos pegar uma esfera rugosa com diâmetro de 2,5 metros, como se o carro fosse uma bola de 2,5 metros de diâmetro. Vamos calcular qual é a velocidade que ocorre a queda abrupta do coeficiente de arrasto. Qual é a partir de que velocidade o coeficiente de atrito do carro já cai para essa faixa de 0,25. Então vamos lá. A gente sabe que Reynolds é ρVd sobre μ. Eu vou usar esse valor aqui, ó, de 5 vezes 10 na 4 e calcular qual é a velocidade correspondente. Então dá 5 vezes 10 na 4. O diâmetro dessa minha esfera, o tamanho médio desse meu automóvel é 2,5 metros. E a viscosidade do ar, viscosidade cinemática, né? É 1,5 vezes 10 na menos 5. Opa, o que eu fiz aqui? Esquece, né? Isso aqui não é a velocidade. Calma. Me empolguei. Olha aqui, ó. Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro, 2,5, dividido por 1,5 vezes 10 na menos 5. Com isso eu calculo qual é a velocidade correspondente, né? Que vai me dar essa transição aqui, ó, de 0,4 para 0,25 numa esfera daquele tamanho. Deixa eu pegar essa fitinha. 1,1 quilômetros por hora. Ou seja, apesar de aparentemente estar aqui, né? Isso está lá na frente para uma esfera muito pequena, como uma bola de golfe ou bola de ping-pong. Para objetos da ordem de grandeza de um automóvel, a partir de 1,1 km por hora, ocorre esse daqui, ó. Ou seja, em termos práticos, qualquer velocidade que eu botar no meu automóvel, qualquer valor de velocidade que eu botar no meu automóvel, ele já vai estar com o número de Reynolds maior que 5,5 vezes 10 na 4. E daí em diante, esse coeficiente de arrasto meio que não muda mais, tá? Para qualquer Reynolds, permanece aproximadamente constante, tá bom? Então, é comum os fabricantes de automóveis apresentar um valor de CD, de coeficiente de arrasto da carroceria daquele automóvel. Só que eles não vão dar um gráfico assim, ó. Não precisa fazer um gráfico desse para o automóvel. Porque para velocidades reais não nos interessa essa parte toda aqui, ó. Em velocidades reais nós estamos sempre trabalhando muito acima de Reynolds igual a 5,5 vezes 10 na 4. Muito acima. Estamos sempre trabalhando aqui. Então, e a partir desse valor de velocidade, o coeficiente de arrasto é praticamente constante. Não vai ser igual ao da esfera, né? Tem automóvel que chega próximo disso aqui. Automóveis com aerodinâmica muito elaborada, né? Automóveis em formato de gota d'água. São automóveis assim, ó. Uma gota d'água distorcida. Esse tipo de automóvel. Automóveis esportivos, bem arredondados, com perfil estendendo a gota d'água, né?
consegue valores de CD muito próximos do da esfera, que é 0,25. Na prática, os automóveis têm um fator de atrito, um coeficiente de arrasto na ordem de 0,3. Então, vamos usar esse valor como exemplo, ó. Não muda muito, tá? De novo, cada carroceria vai ter um valor diferente e o fabricante fala isso, tá? O fabricante informa isso no manual do proprietário, revistas especializadas vão lá e reportam o coeficiente. Eles chamam de CX, tá? Aqui no Brasil o pessoal chama de CX, coeficiente de penetração aerodinâmica, eles chamam. É o nosso CD, coeficiente de arrasto. Esse aqui é um nome mais técnico, esse aqui é um nome mais popular, digamos assim. Coeficiente de penetração aerodinâmica. Nós chamamos de coeficiente de arrasto, CD, tá bom? Então, usando um CD de 0,3, que é a média dos automóveis é por aí, uma área frontal de 3,8 metros quadrados. Então, de novo, a área frontal. De novo, eu estou olhando o automóvel de frente. Se eu olho o automóvel de frente, eu vou enxergar algo assim. É isso que eu enxergo, como se eu batesse uma fotografia do automóvel. Que área que é essa daqui? É essa área que nós estamos trabalhando, a área frontal. Tem programinhas que fazem isso, né? Bota uma câmera na frente, bate a foto e o programinha escaneia a foto e diz: essa área frontal é 3,8 metros quadrados. Então o automóvel tem coeficiente de arrasto, tem essa área frontal e eu quero saber qual a potência que ele vai exigir do motor, qual a potência que o motor vai ter que desenvolver para fazer esse carro andar a 100 km por hora. Observem que 100 km por hora é muito maior que 1,1, então com certeza nós estamos nessa faixa aqui, né, onde o CD não muda mais. Por isso que o fabricante dá só um valor de CD, não dá uma curva, não dá um gráfico desse tipo aqui. Vai dar simplesmente o valor. 0,3, por exemplo. Então, o problema pede também para desprezar a potência de rolamento. As rodas do carro, né, estão girando e tem um atrito devido ao giro. Lembra daquele probleminha lá no primeiro capítulo do livro, daquele eixo girando? Qual é o torque necessário para girar o eixo numa certa velocidade? Então, todas as rodas do carro, todo o sistema de transmissão, as marchas, né, o diferencial, o motor, tem eixos que estão girando e esses eixos estão consumindo energia. A gente até sabe calcular. Se souber a folga entre o eixo e o furo, qual é o óleo utilizado, a gente consegue calcular essas forças de rolamento, esse atrito devido ao giro dos eixos. Mas nesse momento vamos desprezar. É pequeno perto da força de arrasto. A força de arrasto é aqui o grande vilão dessa história. Então, força de arrasto está empurrando o carro para trás e o motor está fazendo uma força para frente. A força do motor tem que ser igual à força de arrasto. Então, a potência que o motor faz, definição de potência em watt, né? Definição de potência é força vezes velocidade. Nunca se esqueçam disso. Definição lá da física, né? Tem nada a ver com mecânica dos fluidos, é física. Multiplico a força que esse motor está fazendo pela velocidade que o carro está andando, eu tenho a potência necessária. Então, não esqueçam que a velocidade aqui tem que ser em metros por segundo, então eu já fiz a conversão, ó, 100 km por hora dividido por 3,6, 27,8 metros por segundo. Essa é a velocidade. A força é a própria força de arrasto, né? A potência do motor é a força que o motor faz vezes a velocidade do automóvel. A força que o motor faz é igual à força de arrasto, para vencer o arrasto. E a força de arrasto é o CD vezes a área frontal, né? Área frontal, 3,8 metros. Então, podemos substituir os valores aqui. O CD, 0,3, 3,8. Densidade do ar, 1,2. Velocidade, 27,8. Ao quadrado. Ao quadrado, dividido por 2. Essa continha, essa força, vai dar esse valor aqui, em newtons, né? Força
de arrasto, medida em newtons, 530 newtons, aproximadamente 53 kg, né? Como se tivesse uma massa de 53 kg exercendo um peso puxando para trás, certo? Que o motor tem que vencer. Multiplico a força que o motor faz pela velocidade, 27,8, 14.672 watts, 14,6 kW, energia sendo gasta, dinheiro sendo gasto. Gasolina, né? Gasolina gasta aqui. Isso corresponde em cavalo-vapor, né? A unidade normalmente utilizada no meio automobilístico, em veículos, é usar a unidade CV, faz a conversão, é 735 watts um CV e dá em torno de 20 CVs. Então o automóvel normal tem entre 100 e poucos CV, ou um automóvel mais, o motor 1.0 vai ter ali os 80 CVs, daí em diante. Então, daquela potência do motor, 20 a 100 por hora, 20 é gasto com o atrito devido à aerodinâmica, tá certo? Que é a maior parcela. De novo, desprezamos o atrito de rolamento porque ele é pequeno. Então, o motor do automóvel é mais potente que isso para prever subidas, né, aclives, etc., carregar carga, fazer curva. Isso aqui é a potência que o motor vai fazer, vai desenvolver para andar no plano, né, apesar de não estar aqui, no plano, numa linha reta a 100 km por hora com essas características aí, tá bom? Então, com isso a gente encerra esse capítulo, são só 2 vídeos mesmo. De novo, nós não vamos focar, o livro apresenta mais outras sessões a respeito do coeficiente de sustentação, que a gente não vai ver. Nós estamos interessados somente na força de arrasto, coeficiente de arrasto, porque essa aqui vai implicar em gasto de energia para movimentar os veículos, automóveis, aviões, navios, etc. Que é do interesse do engenheiro de energia, tá bom? Aqui tem os exercícios como sugestão do nosso livro, do capítulo 9. E com isso encerramos a ementa, o conteúdo da nossa disciplina.